para que a gente possa atender este apelo, inclusive de Dom Serafim. Amigos, bom dia, bom domingo e até o próximo, se Deus quiser. Neste domingo, Tom Cavalcante vem arrasando o mau humor. Esse aqui é o famoso golpe mata-leão. Gostoso. E o riso vai correr solto com a participação de Sandro e Gustavo e Laírton e seus teclados. Eu toco teclado, eu tenho o meu órgão aqui é poderoso, sabe? Neste domingo, 4 da tarde. Beijo do Magro! Mega Tom. Bom dia. Eles são capazes de mexer com os nossos instintos mais básicos. Provocam desejos em homens e mulheres. E acabam se ligando aos sentimentos mais profundos. Estamos falando dos perfumes, que inspiram romances, transmitem imagens e revelam ocultas intenções. Perfume é quase sinônimo de sedução. Suave ou intenso, o aroma envolvente dá um toque de sensualidade em ocasiões especiais e mesmo no dia a dia. A alquimia dos cheiros começou com os povos mais antigos e hoje movimenta milhões de dólares no mundo todo. A indústria está sempre procurando novas fragrâncias para acompanhar as mudanças de comportamento e hábitos de consumo. Designers famosos criam frascos que parecem esculturas, lembrando joias clássicas ou o drapeado delicado de um vestido de noite. Se estiver insegura, peça uma amostra, volte outro dia, mas só compre um perfume se tiver certeza que combina com o seu estilo e com a sua pele. O mesmo perfume pode ter várias versões de acordo com a concentração da essência. O extrato ou parfum tem maior poder de fixação, mas por ser muito forte deve ser usado apenas à noite. O eau de toilette tem fragrância um pouco mais discreta e o efeito dura em média 3 horas. A colônia preferida da indústria nacional é ideal para depois do banho e para os dias mais quentes. Seja qual for a sua escolha, nunca exagere na aplicação. Prefira frascos com spray que dificultam a oxidação pelo ar e deixe-os na caixa ou em local escuro e arejado. Para falar sobre essa magia dos perfumes, nós convidamos a farmacêutica bioquímica especializada em produção de perfumes, Franci Battistelli. Bom dia. Franci, como explicar esse fascínio que o perfume sempre exerceu sobre a humanidade, sobre homens e mulheres? O perfume ele é um odor, né? E qualquer odor ele desperta nas pessoas as mais diversas reações. Um odor desagradável ele provoca em nós repulsa. Já o perfume é um odor extremamente agradável e ele então vai despertar nas pessoas um fascínio muito interessante, porque ele pode despertar uma sensação de alegria, de calma, ou despertar na pessoa uma imagem de uma pessoa sensual, erótica. Então ele tem esse poder, de acordo com a variedade do odor, né, das notas que a gente sente. Agora, essas fragrâncias, existem várias, né? Madeira, fruta, flores e tal. Quais são as variedades que se encontram, de uma maneira geral, nos perfumes? Quais são os tipos de perfumes, vamos dizer assim? Na natureza, nós temos uma infinidade de matérias-primas que servem de fonte para nós dos mais variados odores que nós encontramos. Então, a indústria de perfumaria, ela utiliza das madeiras, né, extraem as essências dessas madeiras. Nós temos cedro, carvalho, sândalo.
Nós temos as notas olfativas extraídas das frutas. Nós temos, né, morango, melancia, temos também as frutas cítricas, que já tem é uma variante, né, das notas frutais. Temos também as notas derivadas de secreções animais, que são as chamadas notas animálicas. E as florais também, nós temos essa infinidade de flores na natureza. Cada uma delas vai servir de fonte de matéria-prima para a indústria de perfumaria. Agora, qual foi a evolução do perfume até chegar nesse estágio de tantas variedades, tantas opções? Bom, há centenas de anos as pessoas utilizam dessas matérias-primas para extrair as essências. E com o passar dos anos, com o advento da indústria, passou então a ser industrializada, a ser fabricada em indústrias e então comercializada. Há mil anos atrás ou mais, as pessoas já usavam os perfumes, já embalsamavam corpos, perfumavam os corpos para serem sepultados. E depois também passou-se a usar os perfumes para perfumar ambientes, para perfumar o próprio corpo. E hoje, então, nós já temos os perfumes, temos essa infinidade de produtos cosméticos perfumados. Agora, os produtos sintéticos, eles têm uma importância nessa indústria ou ainda é grande parte de produtos naturais? Como que é isso? Não, hoje a indústria química veio contribuir bastante para a indústria de perfumaria, porque muitas matérias-primas hoje é difícil acesso a elas e ainda temos os meioambientalistas que, no caso, por exemplo, de notas animálicas, já não é permitido mais a matança de animais para se extrair matérias-primas derivadas de animais. E então a indústria química ela veio justamente para contribuir nesse lado, porque ela está sintetizando substâncias que hoje a gente não tem mais acesso, né? Então veio para facilitar. Agora, a França é considerada aí o berço, né, da perfumaria. Por que a França atingiu esse estágio de ser aí o ponto de referência de perfumes? Porque antes a França era o centro do mundo em termos de moda, tudo acontecia na França. E os grandes estilistas começaram, né, a solicitar perfumes aos perfumistas, né, e começaram então a associar o perfume à sua grife. Daí então é que houve vamos dizer assim, as pessoas começaram a conhecer mais os perfumes, porque as grandes grifes, elas ajudaram a tornar mais comum o uso de perfumes, né? Através até mesmo de propagandas, elas conseguiram fazer com que chegasse a todo mundo o conhecimento dos diversos perfumes que existem. Depois do intervalo, nós vamos saber como os perfumes reagem no contato com a pele. Os Pinguins estão realizando a última feira de malhas, bordados e tricô deste ano. É a última feira? Aproveitem grandes ofertas aqui no Multiplace, de 26 de maio a 4 de junho. Vai lá! Oportunidade, oportunidade! A Tupã faz nesta sexta, sábado e domingo grande venda de todo o seu estoque de móveis, colchões, estofados, fogões, tanquinhos, exaustores, guarda-roupas e muito mais. Tudo em 4 vezes sem juros ou pelo crédito rápido Tupã em até 10 vezes. Olha só que ofertão! Conjunto de estofado palho em tecido 3 e 2 lugares por apenas R$ 269. Vá correndo ao lojão do Depósito Tupã, Avenida Valdomiro Lobo 222, bairro Guarani. Francis Battistelli, perfumista, naturalmente, ele tem uma grande importância na indústria de perfumes. Perfume, nós dizemos aí que ele é capaz de provocar emoções, né? Quer dizer, mexe com as emoções das pessoas. Ao desenvolver uma fragrância, como que o perfumista trabalha? Ele pensa nessa capacidade do perfume
em provocar tanta emoção, em mexer em sentimentos tão profundos? Com certeza. O perfumista, quando ele vai criar, né, uma determinada fragrância, primeiro ele tem que idealizar o que ele quer fazer com aquela fragrância, o que ele quer despertar. E, primeiro, se vai ser uma fragrância feminina, que tipo de fragrância será aquela? Será para uma mulher mais romântica ou será uma fragrância mais sensual, mais erótica, né? Bem mais para esse lado sensual? Então, definindo-se para que tipo de público ele quer atingir, daí então vem a seleção das matérias-primas que ele vai estar usando. Se for para uma criança, por exemplo, ele tem que usar matérias-primas mais delicadas, justamente para atingir esse público. Então, vai depender da criação dele mesmo, do que ele idealizou. Porque cada odor, ele vai despertar uma sensação numa pessoa. Então, uma nota olfativa mais fresca, vamos supor, um floral fresco, bem delicado, quando nós sentimos, vem à nossa mente uma imagem, vamos supor, de uma mulher mais delicada, mais romântica. Já se a gente sentir no ar um odor, uma fragrância feminina, com notas mais pesadas, algumas notas animálicas ou algumas certas madeiras e flores também mais pesadas, mais exóticas, já vem à mente da pessoa uma mulher mais determinada ou sensual. Então, todo odor, ele desperta realmente em nós uma imagem, uma sensação na nossa mente. Olha, essa sensibilidade que o perfumista tem que ter, você acredita que se aprende ou isso é nato? Olha, primeiro que o perfumista ele tem que ser muito sensível, ele tem que ter um olfato extremamente sensível. E é claro que com o passar dos anos ele vai desenvolvendo essa sensibilidade também, vai aguçando a sensibilidade dele. Mas por outro lado, existem, no exterior, na França, principalmente, existem casas, escolas que treinam esses perfumistas. Então, existem cursos específicos para a formação de perfumistas. Então, seria um somatório de dom natural mais técnica. Mais técnica. A pessoa tem que ter também um feeling, tem que ter o dom também. Agora, você falou sobre a questão do contato com a pele, né? O nosso perfume entra em contato com a pele. Como que é isso? Como que é essa química do perfume, né, da fragrância com a pele? O que acontece é que nós estamos colocando uma substância química sobre a nossa pele. E nós somos organismos vivos que constantemente estamos com as nossas glândulas em atividade. Então, nós temos na nossa superfície glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas que estão liberando na nossa pele o sebo, o suor. Então, a fragrância em contato com essas secreções corporais, elas vão reagir, porque são compostos químicos, né? E essa reação, ela pode ser favorável ou não. No caso, por exemplo, de uma reação não favorável, pode haver uma quebra do composto da nota olfativa e ela se perder, não ser percebida mais. Pode haver também o caso de haver uma mudança, o odor mudar, já passar a ser desagradável, vamos supor, né? Ou não se alterar, ou se fixar mais. Então, isso vai depender muito. Uma mesma fragrância, numa pessoa, ela pode ter uma reação totalmente diferente de outra pessoa. Por isso, então, que a gente tem que estar experimentando antes de comprar, para depois não ficar desagradável, né? Então, usar perfume alheio pode ter um resultado pouco agradável. É sempre bom experimentar, ter horas, né, de contato com a pele, ir a uma loja, aplicar, dar uma voltinha e depois decidir. Agora, como avaliar se um perfume é bom ou se um perfume não é bom? Isso depende muito do temperamento da pessoa, né, da característica pessoal. Porque uma pessoa que muito dinâmica, provavelmente não vai gostar de uma nota extremamente fresca, vamos supor, uma mulher
bem muito floral, muito delicado. Então, isso depende muito do temperamento da pessoa. A pessoa ela tem que realmente ir a uma loja, pedir para experimentar. A gente sempre recomenda que a pessoa primeiro aplique numa fita olfativa, num papel, e fazer uma seleção prévia. A partir dessa prévia, ela então aplica o que ela gostou, os que ela gostou mais na pele. Dá uma volta realmente, depois resolve em outro dia para selecionar com bastante calma, com bastante critério. Mas o que determina um perfume ser de boa qualidade ou de má qualidade? É a composição aí, a mistura do álcool com o aroma, com a fragrância? O que determina isso? Olha, o que determina se um produto é de boa qualidade ou não, é claro que tem a ver com o álcool, né, as matérias-primas que entram na composição do produto final. Mas os produtos, as essências, elas são as que mais determinam a qualidade do produto. Elas influenciam mais diretamente. Inclusive no mercado a gente tem aí muitos produtos que são vendidos como alternativos, importados alternativos. Esses então, como é que o pessoal trabalha? Eles vendem as notas de cabeça. Porque toda fragrância ela é dividida em 3 etapas. É a nota de cabeça, quando a gente borrifa uma fragrância, é a fase que a gente percebe mais intensamente. Primeira sensação. A primeira sensação. Daí a pouquíssimos minutos, essa fase ela já passa para a segunda fase, que é a chamada corpo. O corpo é que determina o período de fixação daquele produto final, daquele perfume. E depois vem o fundo. Então, esses produtos que eu acabei de falar, os alternativos, eles copiam as notas de cabeça. E muitas vezes nem copiam muito bem. E daí a poucos minutos muda completamente. Ou então some. Já não tem a fase de corpo tão intensa assim, tão longa. Então, muitas pessoas às vezes compram achando que um alternativo de um produto importado conhecido, acha que está fazendo uma boa compra e não está. Aí, daí a poucas horas, ela já não tem, nem poucas horas, daí a 1h30, 2 horas, ou ela tem uma surpresa desagradável, porque o odor mudou totalmente, ou porque ele sumiu completamente. E a questão da fixação e da duração que você está falando, tem a ver então com a essência, seria isso? Tem tudo a ver com a essência. As notas olfativas, como eu falei, elas vêm de diversas matérias-primas. Então, algumas têm uma volatilidade muito maior. São compostos químicos que vão evaporar com maior ou menor rapidez. As notas cítricas, por exemplo, e as frutais, elas têm um menor tempo de fixação na pele. Já algumas madeiras, algumas flores mais fortes também, as notas derivadas de animais, inclusive as derivadas de animais, são as que têm maior fixação na pele. E então, o período de fixação da fragrância na pele vai depender da composição daquele produto, daquela essência. Se em sua composição contém maior quantidade de notas cítricas, ou frutais, ou algumas flores leves, aí então ele vai durar menos tempo. Isso aí é uma característica normal dessas notas. Por outro lado, a concentração da essência no produto final também determina o período de fixação. Nós temos no mercado várias categorias de produto, né? Os perfumes, os extratos também, né? Depois temos os perfumes, água de perfume, toalete, água de toalete, colônia e água de colônia. A água de colônia é a que tem menor concentração de essência e, consequentemente, ela vai durar menos tempo na pele. Mas tem também suas vantagens. As águas de colônia são as mais usadas por crianças ou por pessoas que gostam de se banhar com o perfume. Aplica, enche a mão mesmo, né, e molha o corpo todo. Qual a relação entre os perfumes e as estações do ano? É o que nós vamos saber daqui a pouco.
Oportunidade, oportunidade! A Tupã faz nesta sexta, sábado e domingo grande venda de todo o seu estoque de móveis, colchões, estofados, fogões, tanquinhos, exaustores, guarda-roupas e muito mais. Tudo em 4 vezes sem juros ou pelo crédito rápido Tupã em até 10 vezes. Olha só que ofertão! Conjunto de estofado palho em tecido 3 e 2 lugares por apenas R$ 269. Vá correndo ao lojão do Depósito Tupã, Avenida Valdomiro Lobo 222, bairro Guarani. Domingo no Globo, a maturidade, um dos trunfos de Guga para a disputa de Roland Garros. Governo, economistas e empresários explicam os riscos que o Brasil está correndo com a crise nos mercados internacionais. O crescimento de quase 30% no volume de cheques devolvidos. As regras do novo plano de demissão voluntária para servidores federais. Os momentos finais de Terra Nostra. E nas bancas do Rio e Espírito Santo, por mais R$ 3,90, a revista Disney Explora. Uma caneca do Pato Donald grátis. Domingo no Globo. Francis Batistelli, a pessoa tem um perfume, ela fica às vezes em dúvida assim, onde aplicar esse perfume. Tem gente que coloca atrás da orelha, tem gente que coloca no colo e tal. Isso depende, a aplicação depende do tipo de perfume? Depende. Os produtos mais concentrados, os perfumes, a água de perfume, toalete, geralmente as pessoas aplicam mais em algumas poucas regiões. Atrás de orelha, dobras, braços, né, pulso, dobras de joelho, que são algumas regiões em que são bem vascularizadas, então vai haver uma expansão maior das notas. Por outro lado, os produtos mais que têm um teor menor de essência, esses então a pessoa já pode aplicar no corpo inteiro, porque não vai ficar aquela nuvem forte em torno da pessoa, né? Não chega a agredir, né, quem está ao redor da gente. Agora, perfume para manhã, perfume para tarde, perfume para noite, existe realmente essa diferenciação? Ah, certamente, porque durante o dia, ainda mais num país como o nosso, nós temos um clima tropical, a maior parte do ano, a temperatura é mais elevada. Então, imagina, durante o dia, usar uma fragrância extremamente forte, notas pesadas, aí fica bem irritante, né? Agressivo. Então, durante o dia a gente recomenda sempre que a pessoa use notas mais cítricas, florais, leves, uns frutais, algumas notas aromáticas mais leves, para não ficar irritante nem agressivo. Já durante a noite, a gente indica que a pessoa use notas mais pesadas, né? Algumas notas mais carregadas, que aí não vai ter problema, a temperatura ambiente já terá baixado. No caso do inverno, por exemplo, onde a temperatura é mais fria, nós então podemos aplicar até mesmo durante o dia algumas fragrâncias mais fortes, mais pesadas. Então existe também uma relação entre estação do ano e perfume? Ah, com certeza. E, por exemplo, qual seria essa relação em termos de comportamento das pessoas e o perfume que está sendo usado? Porque no verão as pessoas usam menos roupas, são mais alegres, estão mais soltas, tal. Existe essa relação também? Sim, a gente sempre vai escolher no verão uma nota mais cítrica, uma fragrância mais unissex. Até mesmo as mulheres, elas optam mais por perfumes que são mais suaves, são mais leves. Até mesmo, por exemplo, alguém que vai praticar um esporte, não pode jamais aplicar um perfume mais forte. Tem que ser algo mais leve. Então, no verão, sempre a escolha é por algo mais leve, mais suave, até mesmo floral mais leve, algumas notas mais verdes, porque fica mais agradável, né? No ar não fica aquele odor pesado, carregado. E a tendência é essa mesmo. Roupas leves, é muito calor, roupas leves e essência leve também. Agora, os homens têm usado mais perfume do que antigamente? Olha, a tendência é sempre aumentar. Os homens têm mudado muito o hábito no uso do perfume. Antigamente, as pessoas só usavam uma loção pós-barba, os homens, né, usavam uma loção pós-barba e pronto. Hoje em dia está mudando demais isso. Hoje os homens, por exemplo, se perfumam mais, compram o perfume,
Loção pós-barba, por exemplo. Tem muita gente que usa, mas já tem mudado esse hábito. Muita gente já tem usado gel pós-barba, né? Já tem mudado até esse hábito também, de loção para gel. E desodorantes. Tem pessoas também que usam desodorante. Então, o que costuma acontecer é que o homem acaba comprando um kit, uma linha. Como ele já tem se preocupado mais com a sua pessoa, com a sua imagem, o homem já busca, então, um perfume, né? E vai comprar, então, um gel pós-barba ou uma loção pós-barba, acompanhando a mesma fragrância, uma linha, para não ficar no rosto, após a barba, aplica um produto que tem uma essência. Depois ele aplica então no seu próprio corpo uma outra essência. Aí vira aquela mistura, aquela miscelânea que nem sempre dá bem, né? Diante do fato de perfume ser algo tão pessoal, dar perfume de presente é um risco, é perigoso? Ele é perigoso se a pessoa não conhece a pessoa a quem ela está presenteando. Se você conhece a pessoa ou faz uma avaliação bem crítica, eu acho que não é perigoso não, porque se você avaliar a pessoa e ela for uma pessoa mais esportiva, ou se é uma pessoa com estilo mais clássico, daí então fica fácil de direcionar, de saber que tipo de produto que você vai escolher para dar para ela. Eu acho que não tem esse risco, não. Só se a pessoa não souber fazer uma boa avaliação da pessoa que vai estar recebendo presente. Tem que conhecer bem o outro, né? Tem que conhecer. Agora, para terminar, aquele velho ditado que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Isso é verdade? Não, isso não é verdade, porque a indústria brasileira, inclusive, ela tem excelentes indústrias de perfumaria. Então, nós temos no mercado excelentes produtos e em categorias diferentes também. Porque nós temos perfumes, nós temos toaletes, água de toalete, água de colônia. E dentre cada categoria nós vamos encontrar bons perfumes. O que acontece é que, como eu havia falado, nós temos numa água de toalete, por exemplo, nós temos um determinado período de fixação. Numa água de colônia, nós já temos uma menor fixação. Então, normalmente as pessoas, elas associam a qualidade do produto com o período em que ela vai ficar. Mas ao comprar um produto, ela tem que observar o que está escrito lá. Se é uma colônia, água de colônia, uma água de toalete, para saber o que ela vai esperar daquele produto. Né? Ela não pode jamais comprar uma água de colônia e esperar que ele vai ficar aí 5, 6, 8 horas na pele. Porque isso não vai acontecer. Ele pode ter uma fragrância excelente, em termos de notas olfativas, ser muito bom, mas ele não vai ficar. Ao passo que a pessoa aplicando uma colônia, uma água de toalete, por exemplo, ela já pode esperar e exigir que ele fique 6 horas, às vezes até mais, 8 horas, 10 horas, dependendo das notas que compõem aquela essência. Muito bem. Nós queremos agradecer a presença da farmacêutica Francis Battistelli. Desejamos a todos uma semana de muita paz e muita saúde. A gente volta a se encontrar no próximo domingo. Até lá.